Boa tarde, hoje terça-feira, 12 de agosto de 2014, o RN Acontece está começando na tela da Band. Em menos de 2 horas, 2 homens são mortos na zona norte de Natal. Força Nacional de Segurança vai atuar por 180 dias no Rio Grande do Norte. Prefeitura de Natal intensifica notificações da orla de Ponta Negra. Aécio Neves fará campanha em Natal amanhã. O engenheiro Sérgio Pinheiro, da Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, foi entrevistado nesta terça-feira. Agora no RN Acontece. Violência em Natal. Em menos de 2 horas, 2 homicídios foram registrados na noite de ontem na capital. Os crimes aconteceram entre as 19 horas e 21 horas no bairro da Ridinha, zona norte da cidade. O primeiro assassinato aconteceu por volta das 7 da noite na comunidade de Alto da Torre. Um homem identificado como João Batista da Silva, de 44 anos, saiu de casa para comprar pão, quando foi abordado por 2 homens em uma motocicleta. Eles se aproximaram e um deles desceu da moto e efetuou vários tiros de pistola calibre 380. A vítima ainda tentou fugir. No entanto, o criminoso perseguiu e assassinou. Segundo a polícia, João Batista trabalhava numa empresa de marketing multinível e isso pode ter sido a motivação do crime. O segundo homicídio aconteceu na comunidade da África. A vítima foi identificada como Micael Valdivino da Silva, de 17 anos. De acordo com a polícia, 2 homens, também em uma moto, renderam o adolescente e mataram com 4 tiros na cabeça. A polícia ainda não sabe o que pode ter motivado o assassinato e os suspeitos ainda não foram identificados. A Força Nacional de Segurança vai atuar por 180 dias no Rio Grande do Norte. Mais informações com a repórter Alice Soares. A medida vale por 180 dias. Nesse período, a Força Nacional irá agir aqui no Rio Grande do Norte como polícia judiciária. O pedido foi feito pelo próprio governo do estado, que deverá inicialmente contar com 12 profissionais, sendo 2 delegados, 2 escrivães e 8 agentes. O objetivo é que eles ajudem nas investigações de homicídios aqui no estado. E vamos aos destaques dos jornais locais nesta terça-feira, 12 de agosto de 2014. A Tribuna do Norte diz aqui na sua manchete principal: HWG, no Hospital Alfredo Gugel, retém macas e para 11 ambulâncias do SAMU. Mais de 40% das ambulâncias que atendem urgências e emergências na região metropolitana estavam paradas em frente ao Hospital Alfredo Gugel na manhã de ontem. A suspensão de cirurgias eletivas por parte das cooperativas médicas agravou o problema de falta de leitos no pronto-socorro, aumentando, consequentemente, a retenção de macas das ambulâncias do SAMU. É o destaque da Tribuna do Norte. Novo Jornal diz aqui na manchete principal: Natal ganha uma forcinha na segurança. O Ministério da Justiça envia mais 12 homens da Força Nacional para investigar crimes cometidos até 2009. Mas efetivo, prazo de permanência e competência podem crescer. A gente viu aí na reportagem que a Força Nacional deve ficar 180 dias aqui no Rio Grande do Norte. E o Portal do Minuto destaca aqui, nesta terça-feira, hospitais universitários recebem aqui uma verba para... hospitais universitários recebem 3,1 milhões para reestruturação. É um dos destaques do Minuto. Preso homem suspeito de cometer assaltos na Zona Norte. Uma tábua atinge e mata pedreiro que trabalhava em obra no Tirol. Brasil Mostra Brasil chega à 20ª edição e traz 250 expositores. São destaques do Nominuto.com. PM aguarda autorização para realizar manutenção de motos BMW aqui no Rio Grande do Norte. E lembrando a você, o debate com os candidatos ao governo, dia quinta-feira, né? Dia 14 de agosto, às 22h30, debate da Band em parceria com a 96 FM e com o portal nominuto.com. Acesse o portal No Minuto, www.nominuto.com.
Veja a seguir, a Prefeitura de Natal intensifica notificações na orla de Ponta Negra. Aécio Neves fará campanha em Natal amanhã. Eu volto em instantes. Com a RN Acontece. A Prefeitura de Natal voltou a notificar os comerciantes irregulares da orla de Ponta Negra. A proposta é ordenar o comércio no calçadão e na faixa de areia. Barracas improvisadas, varais de vendedores ambulantes e até mesmo as mesas e cadeiras empilhadas devem deixar de fazer parte da paisagem da orla de Ponta Negra. Depois de reformada, a praia mais famosa da capital está passando por um plano de ordenamento do comércio. O governo municipal está fazendo um grande investimento naquela área, fazendo um novo piso, guarda-corpo, academia da terceira idade, iluminação em LED, banheiros públicos, chuveiros públicos. Então temos que deixar aquela área totalmente organizada, disciplinada, além de ter a legislação, tanto a sanitária quanto a legislação ambiental e a legislação urbanística, para que aquela área seja uma área de convivência do natalense e continue a ser um dos expoentes do turismo como cartão postal de nossa cidade. O plano atende também a um acordo feito com o Ministério Público. A nova regulamentação prevê, por exemplo, que a faixa de areia deve ter no máximo 10 conjuntos de mesas e cadeiras para cada quiosque cadastrado. A quantidade sofreu redução por causa da perda de espaço para o enrocamento. Já o trânsito de ambulantes continua permitido, mas é preciso se cadastrar. E pedir que os meus viessem aqui para esclarecer o que é permitido, o que não é permitido, em outro momento até em loco ir com nossa equipe para podermos fazer uma verificação em loco, e isso é não prejudicando a ninguém. Os trabalhos de fiscalização na região começaram ainda no mês de julho. A maioria dos irregulares já foi notificada. Para quem insistir no erro, as multas podem chegar a até mais de R$5 mil. As multas são variáveis, desde uma multa de reincidência, outras multas que vão desde a apreensão também da mercadoria. Então, há uma variação considerável dessas multas. Porém, a nossa intenção sempre é de uma forma preventiva, para não ter que multar, nem ter que apreender a mercadoria. Aos ambulantes que forem notificados, que não permaneçam no lugar. Eleições 2014. O candidato à presidência da República, senador Aécio Neves, PSDB, vai cumprir a agenda em Natal amanhã. A visita faz parte do périplo do presidenciável por 12 cidades do Nordeste, entre as quais Itabuna, na Bahia, Itabaiana, no Sergipe, Arapiraca, em Alagoas, Petrolina, em Pernambuco, Patos, na Paraíba e Maracanaú, Ceará, cidades de médio porte aqui no Nordeste. O percurso de Aécio Neves começa hoje, já começou, por Imperatriz, no Maranhão, e Teresina. O desembarque em Natal está previsto para o meio-dia de amanhã no Aeroporto Internacional Aloysio Alves, em São Gonçalo do Amarante. Na viagem à região Nordeste, Aécio Neves vai lançar o programa Nordeste Forte, que inclui ações de infraestrutura, desenvolvimento em 100 micro-regiões. Cada micro-região vai incluir de 15 a 20 cidades. Em Natal, o candidato PSDB vai visitar a fábrica Guararapes e vai fazer uma caminhada no bairro do Alecrim. No meio da tarde, ele vai conceder coletiva de imprensa. Após cumprir a agenda na capital do Rio Grande do Norte, Aécio Neves vai embarcar para Patos, na Paraíba. A programação de visita ao Nordeste vai se estender até o dia 23. O comando da campanha tucana priorizou o Nordeste neste momento por causa da ampla vantagem da presidente Dilma Rousseff na região. Dilma tem hoje 55% das intenções de voto, Eduardo Campos 11% e Aécio Neves com 9%, segundo o Ibope na última semana de julho. Aécio é o terceiro presidenciável que visita Natal. Anteriormente já estiveram na cidade Eduardo Campos, do PSB, o pastor Everaldo, do PSC. Não há previsão para a visita de Dilma ao estado do Rio Grande do Norte. O deputado federal Henrique Eduardo Alves, candidato ao governo pelo PMDB, se encontra hoje numa situação bastante confortável em relação ao pleito presidencial.
Seu partido, o PMDB, apoia formalmente a reeleição da petista Dilma Rousseff. E nunca é demais lembrar que o vice de Dilma é Michel Temer, padrinho de Henrique na liderança do PMDB e na presidência da Câmara dos Deputados. Se der Aécio Neves na eleição presidencial, Henrique tem acesso direto ao Tucano. É amigo pessoal dele, amizade de longa data, desde o tempo de Aécio na Câmara dos Deputados, com direito a viagens de férias e tudo mais. Se der Eduardo Campos, do PSB, Henrique pode se valer da aliada Vilma de Faria, candidata ao Senado e com trânsito livre na cúpula do PSB. Além disso, o próprio Campos recentemente esteve em Natal, defendeu a aliança do PSB com o PMDB do Rio Grande do Norte na última visita que fez elogios a Henrique. Portanto, Henrique apoia Dilma, não tem nada contra Eduardo e é amigão do Aécio. Dos três principais presidenciáveis, eu acho, minha opinião, Henrique vai se sentir mais à vontade com Aécio Neves. Os dois são amigos do peito, volto a dizer. Caso tenha alguma dificuldade de acesso ao Ninho Tucano, Henrique ainda pode se valer de dois novos liderados hoje, né? Ele lidera dois políticos hoje importantes nesse núcleo do Aécio. O Zé Agripino, né? Subcoordenador da campanha do Aécio aqui para o Nordeste, e o Rogério Marinho, que é líder estadual do PSDB. Portanto, Henrique Eduardo não pode reclamar de canais em Brasília, afinal, governador de estado nordestino não pode prescindir de apoio ao presidente da República, seja quem for eleito em outubro. Oposição ao Palácio do Planalto, jamais. A pobre da Rosalba, única governadora dos Democratas, comeu o pão que o diabo amassou com o PT, mas soube abrandar o discurso oposicionista para ficar bem com a presidente Dilma Rousseff. Chegou a dizer até que votaria na reeleição da petista. Rosalba poderia ter conseguido muito mais recursos para o Rio Grande do Norte se fosse de um partido da base da presidente Dilma. Ninguém tem a menor dúvida disso. Olha, no próximo bloco eu vou entrevistar o engenheiro Sérgio Pinheiro, responsável pelo Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Eu volto em instantes para a RN Acontece. O Rio Grande do Norte tem mais lixões do que municípios. São 177 lixões e o estado tem 167 municípios. Apenas 11 dos 167 municípios estão cumprindo a lei que proíbe os lixões. O problema ocorre em todo o Brasil. O prazo para adequação acabou no último dia 2 de agosto. Meu convidado hoje é o engenheiro Sérgio Pinheiro, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, responsável, um dos responsáveis, pelo Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Jorge. Prazer grande estar aqui conversando com você. Sérgio, os lixões estão proibidos, mas a gente está vendo aí que mais de 90% dos municípios brasileiros não estão cumprindo o que a lei determina. Semana passada, houve um seminário nacional em Brasília que tratou exatamente dessa questão. O que é que foi decidido lá? Inicialmente nós fomos lá porque mostrar a experiência nossa no Rio Grande do Norte em termos de organização. Mesmo esse quadro caótico, o Rio Grande do Norte avançou muito com o plano através da organização dos consórcios. Mas o mais importante do seminário foi que se tirou a necessidade de se preservar essa data que você bem falou, ou seja, que o governo não atenda esse pleito. Porque houve uma pressão, aliás, está tendo a pressão. Exige, né, pelos municípios para que ocorra uma medida provisória para que amplie esse prazo para 8 anos. Nós entendemos que a área, o setor, onde esse seminário reuniu cerca de 500 pessoas, primeiro, manter esses prazos, não alterar esses prazos. Depois, implementar o próprio Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O plano já foi discutido, aprovado, falta apenas passar por um conselho, né, da saúde, da agricultura, que não existe, e a presidenta não sanciona esse plano nacional, bem como as questões voltadas para a área da educação ambiental, que é tão necessária na questão do resíduo sólido. Entre os serviços de saneamento, esse é o que mais necessita ter envolvimento e participação da sociedade, entendeu? Porque a lei, ela não extingue não criou só o prazo limite de encerramento dos lixões. Ela traz dispositivo como a própria organização dos municípios, entendendo que o município isoladamente é incapaz de resolver esses problemas. É o que os prefeitos estão dizendo, batendo muito nessa tecla hoje, né? Isso é uma verdade, não é? Os exemplos que nós temos aqui no Rio Grande do Norte são vários. E também, então, ela estrutura a condição dos municípios se consorciarem,
né, de se organizarem, e aí é o exemplo que nós temos. Nós hoje no estado já temos cerca de 76% dos municípios já reunidos em consórcio, né, já com uma organização em fase de elaboração de projetos. Você está dizendo aí que 70% do estado já está aí se reunindo em consórcio, mas por que apenas 11 estão dando destino adequado, como determina a lei, ao lixo? Bom, uma coisa que a gente também fala é que projetos de resíduo tem que ter escala, quantidade de lixo. Não adianta você ter uma população inferior a 150 mil pessoas e tentar fazer um aterro sanitário único, porque vai ter dificuldade de manter, de ter renda para bancar economicamente. Mossoró teve condições, porque então Mossoró tem seu aterro. Né? Exato, nós temos essa solução na região metropolitana de Natal, uma concessão pública de Natal e um convênio com Ceará-Mirim, onde os demais municípios daqui da região metropolitana trazem os resíduos para o aterro sanitário, bem como a cidade de Mossoró. Então são 10 municípios. São 10 aqui na região metropolitana e lá em Mossoró. Felicidade disso mesmo, como você falou, 177 lixões, cerca da metade dos resíduos produzidos do estado já são destinados a aterros sanitários. Então, isso é uma coisa boa, né? A metade do lixo que se produz aqui já estão caminhando para aterro sanitário. O problema é resolver esses pequenos lixões que estão espalhados aí, permeando, e também não é só encerrar, é recuperar ambientalmente essas áreas. Você vê, nós temos aí 177 áreas degradadas, com contaminação do solo, do seu entorno. Que precisa de recuperação ambiental. Aí você pergunta, Sérgio, a dificuldade, já que o Estado está trabalhando nessa questão dos consórcios, são diversas. Desde essa questão dos municípios trabalharem, ter essa tradição de resolver seus problemas só, então a organização dos consórcios é uma dificuldade. Depois, a conclusão dos projetos. Nós estamos com projetos tanto na área do Açu, do Seridó, como do Alto Oeste, em fase de conclusão, mas tem ocorrido sucessivos atrasos na entrega desses projetos e, no caso específico do Alto Oeste, a desapropriação de uma área. Então, precisamos também que a Justiça ajude-nos na resolução desse problema. Outra questão também importante é que aterro sanitário ninguém quer ter próximo à casa, como uma estação de tratamento de esgoto. Então, é como penitenciária também. Exatamente. Quer e é um fato que quem tem uma propriedade próxima ao aterro vai ocorrer uma desvalorização. Então, precisa-se ter toda uma negociação dessas áreas, né? Uma certa compensação, se for o caso. Exatamente, indenização. E então isso, por exemplo, na região do Seridó está se discutindo ainda a questão da área do aterro, não é? E na região do Açu o Estado não dispõe de recursos para fazer isso. Só para o nosso telespectador entender, o plano estadual prevê a implantação de 5 aterros em 5 regiões do estado. Exatamente. Seria no Alto Oeste, um aterro na cidade de Pau dos Ferros, com 9 estações de transbordo, que é o que vai permitir o lixo vir de 70, 80 quilômetros até o aterro sanitário. Em Caicó, na região do Seridó, para você ver como é importante essa regionalização, é mais barato você transportar o resíduo de Currais Novos e seu entorno para Caicó do que ter 2 aterros, um em Caicó e um em Currais Novos. Certo? Então, outro aterro em Caicó. Na região agreste era previsto na cidade de Santo Antônio, mas dentro do consórcio da ANLAP, houve interesse de transferir para o aterro de Ceará-Mirim. Então, eles não vão fazer o aterro em Santo Antônio, vão fazer uma estação de transbordo e transportar todo o resíduo para Ceará-Mirim. Um aterro em João Câmara, na região do Mato Grande, e um em Açu, da região do Açu. São os que estão previstos no plano estadual. Agora, eu conversando com o presidente da FEMUR, Bento Leocádio, ele falava em investimentos de mais de 130 milhões de reais para a implantação desses aterros, né? Eu lhe pergunto, o que é que está já garantido desse volume de recursos? E segundo, como manter? Qual é a receita que vai manter economicamente esses aterros? Excelente pergunta sua. É uma grande preocupação, porque há uma tradição também de não se cobrar por esse serviço de ordem. Então, a Secretaria, nas áreas que tem trabalhado, tem instruído todo um sistema de cobrança, que tem a taxa de coleta de resíduos, para que você possa garantir a sustentabilidade. Agora é difícil por conta disso. Muitas prefeituras não só cobram IPTU, nem IPTU nem cobra, mas é necessário e a própria Política Nacional de Saneamento exige isso. Quer dizer, pode pintar em boa parte dos municípios uma taxa de limpeza urbana. Não se chama mais taxa de limpeza, porque é só a coleta, o transporte e o aterro sanitário. Mas que pode ser medido. Essa taxa tem que ser instituída para garantir a sustentabilidade. Conforme o próprio Bentes colocou, vai ser outro custo que o município vai ter que assumir sem ter uma contraprestação. Sim. E aí a gente tem
que fugir dessa questão da discussão da paroquial e politiqueira, de dizer, o prefeito está instituindo nova cobrança, sempre o adversário vai fazer isso. Isso é uma necessidade, porque senão vamos voltar, como ocorreu já aqui no Estado. Diversos aterros feitos pela Petrobras em municípios pequenos, que rapidamente se tornaram lixões por falta de recursos para manter o funcionamento desses aterros. E nesse caso aí não vale politicagem, porque quem está na oposição e o de assumir o município vai ter que cobrar a taxa, porque tem que manter o serviço também. Tem que entender que com o IPTU, com o ISS, é preciso ter a taxa. E esse congresso, esse seminário nacional de história, é muito interessante, porque se mostrou várias experiências no Brasil, onde há mudança de governo, há mudança até de partidos na titularidade do consórcio, na relação entre os municípios, e o consórcio se mantém. Por quê? Porque hoje a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Saneamento e a Lei dos Consórcios traz garantias contratuais de funcionamento desses novos instrumentos aí. Outra coisa é que, economicamente, o lixo tem seu valor, né? Como reciclar, como aproveitar o lixo, inclusive em proveito desse sistema que vai ser implantado. Bom, outra coisa importante também, que a política nacional ela é muito semelhante à da Europa e dos Estados Unidos. Ela só insere uma questão da responsabilidade. Na negociação do Congresso, se tirou a responsabilidade do produtor do resíduo em relação à responsabilidade da logística reversa, que é o retorno desse resíduo, pela responsabilidade compartilhada. Isso criou uma dificuldade de se definir no Brasil quem é que é responsável. É quem produz, quem vende, mas isso é responsabilidade de quem gera. Então, a gente tem lutado e cobrado do governo, do setor, para que também o governo institua esse instrumento. Quer dizer, as lojas de eletrodomésticos, os supermercados que vendem, né? De imediato, da mesma forma que a lei instituiu o encerramento dos lixões, ela instituiu que pneus, pilhas e baterias, lâmpadas, eletroeletrônica, embalagem de agrotóxicos, embalagem de lubrificantes, de óleo lubrificante, isso já deveria estar ocorrendo. E grandes empresas desse setor fazem isso no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos, nas grandes marcas, mas no Brasil ficam postergando em função de sabiamente, nas discussões do Congresso, ter alterado a responsabilidade direta. Por exemplo, Portugal, em boa parte da Europa, é o produtor. Quem fabrica é que é responsável por bancar isso. No Brasil ficou compartilhado, aí eles ficam jogando, é o fabricante, é o importador, é o distribuidor, e fica sempre essa dificuldade de se implantar a logística reversa, que também não teve prazo definido para se implantar. É uma negociação entre o Ministério do Meio Ambiente e cada um dos setores responsáveis por esses produtos. Temos recursos orçamentários já previstos para a implantação de... Respondendo a sua pergunta, desculpe, nós temos 22 milhões para o Alto Oeste e o Seridó, sem recuperação ambiental dos lixões, e dentro o consórcio do Agreste tem cerca de 25 milhões para implantar a estrutura dele. Esses são os recursos que tem para obras. Mas é preciso muito mais, porque a gente tem uma conta aí, se eu não me engano, mais de 130 milhões. É exatamente isso, porque você tem a necessidade de recuperar todos esses lixões também. Os prefeitos reclamaram muito do prazo, né? O Bento Leocádio me disse no rádio que o prazo foi curto, a lei é de 2010 e se encerrou agora. 4 anos não foram suficientes. Estão pedindo mais 4 ou mais 8 anos? Se houve que a medida provisória que eles estão negociando junto ao Congresso Nacional seriam mais 8 anos, que seria 8 anos. Muito ruim. Não é? Quer dizer, os 4 que já passaram, mais 8, 12 anos. No caso, né? Então, o que a gente tem a expectativa e torce, e sabe que o Ministério Público, tem ouvido o próprio Ministério do Meio Ambiente, é que esse prazo permaneça e que se trabalhe para que essas ações que estão ocorrendo, que estão direcionadas para a política, elas sim ocorrem. Isso é aqueles municípios que não estão nem se preocupando com isso, por exemplo, aqui no estado... A galera deixa correr o prazo, A região do Mato Grande, por exemplo, Diógenes, sequer se reuniu, sequer montou um consórcio. Então, é uma responsabilidade total desse Mato Grande, né? Não tem nenhuma articulação. Então, aí sim é cabível. Mas você vê prefeitos extremamente motivados e participativos, como o presidente do consórcio do Alto Oeste, o presidente do consórcio da região do Seridó e aqui do Agreste, é injusto, né, diante da disposição e da articulação que eles têm desenvolvido, a própria Sul também, o prefeito Ivan Padilha da de Panguaçu, que sofram sanções porque não é responsabilidade deles. Não conseguiram porque os projetos não se concluíram, tem os recursos chegar a ponto de implantar essas obras. É isso aí. Eu conversei com o Sérgio Pinheiro, da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos aqui do Estado do Rio Grande do Norte. Sérgio, muito obrigado e vamos torcer para que o problema dos lixões seja resolvido. Muito obrigado. Okay, muito obrigado também. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal nominuto.com. Lembrando a você, dia 14, agora quinta-feira, teremos o debate com os candidatos ao governo do Estado. 10h30 da noite, aqui na Band, em parceria com 96 FM, o portal nominuto.com. Vocês vão ficar com o Robson Carvalho. Boa tarde, cidadão. Eu volto amanhã, aqui na Band. Boa tarde.